Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. É exatamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Nenhum plano do Senhor para minha e para a sua vida pode ser frustrado quando Ele determina. O vídeo de hoje é bem delicado, diferente do que eu já sou acostumada a gravar aqui para vocês. Como vocês já viram no tema do vídeo, é exatamente sobre isso. Eu sofri um aborto retido e eu vou contar essa experiência que eu vivenciei mês passado, ou seja, no mês de maio, não é isso? Então fica até o final para você acompanhar toda essa história que eu vou compartilhar com vocês depois de um mês, né, sem esclarecer aqui. Eu resolvi abrir meu coração sobre tudo o que aconteceu. E é claro que você vai dizer, nossa, eu não sabia, como que foi isso? Me conta, eu vou esclarecer aqui para vocês. Dia 4 de abril, eu descobri a maior felicidade. E que eu ia ser mãe, isso alegrou muito o meu coração, porque é algo que eu esperava. Desde quando eu casei, eu sempre falei que o meu sonho era ser mãe, independente do dia, do ano que isso acontecesse, seria bem-vindo. Então, eu descobri a minha gravidez dia 4. E muito feliz, vocês viram, eu compartilhei no Instagram, muita gente felicitou, muita gente desejou parabéns, e eu fiquei muito, muito feliz, desde já eu quero agradecer. E vocês sabem que quando a gente posta algo do tipo, a espera é que venham fotos com o buchão, venham vídeos, né, e tudo mais. Isso não aconteceu porque eu sofri um aborto. E algumas pessoas sabem apenas da família e da igreja, né? Ninguém das minhas redes sociais ainda sabe, até hoje, porque eu já estou compartilhando. E eu descobri a minha gravidez, foi tudo muito esperado, entendeu? Fiquei muito feliz, meu esposo, toda a nossa família. Quando, de repente, eu já estava com 12 semanas, apareceu um primeiro sangramento. E vocês sabem que mãe de primeira viagem se assusta com tudo, não é isso? E eu me assustei e a gente marcou uma ultrassom no dia seguinte. Fomos até uma cidade vizinha para a gente fazer essa ultrassom. E eu fui com muita expectativa já de descobrir o sexo. Por quê? Porque eu estava fazendo o pré-natal, tudo direitinho. E uma moça havia falado para mim que se eu quisesse fazer uma morfológica já com 3 meses, já descobri o sexo porque ela tinha feito. Então eu fui na mesma clínica que ela, com expectativa de descobrir o sexo. Levei aqueles balãozinhos, um azul e um rosa, para fazer aquela surpresa linda que vocês sabem. E quando de repente a gente entra lá na sala, até então a minha gestação estava tranquila, até surgir esse primeiro sangramento que eu me assustei, né? A gente foi lá, fez a ultrassom, a gente entrou na clínica. Primeiro ele fez por cima, né? E não conseguiu visualizar. Até então, ok. Quando ele fala que vai ser preciso fazer uma transvaginal, ok, meu esposo me acompanhou em tudo. E a gente tava achando estranho porque ele não tava mostrando nem nada, entendeu? A gente tava super tenso, o médico ali e tal. Quando ele me dá a notícia de que eu teria que tomar um comprimido ou esperar o meu corpo expulsar, na verdade. Gente, quando ele falou aquilo, simplesmente o meu chão se abriu, porque eu vi o meu sonho indo de ralo abaixo. Como você ficou nessa situação? Eu fiquei arrasada. O meu dia foi um dia pesado, eu só conseguia chorar e nem perguntar para Deus o porquê eu perguntava, porque eu sabia que tudo fazia parte de um plano dele. A única coisa que eu pedi para Deus foi força. Sim, você precisa ter força. Em qualquer situação da vida você precisa força. Aí eu, tudo bem, a gente que é crente, a gente acredita que pode ser um erro médico. A gente chegou em casa, a gente orou ao Senhor que fosse a vontade dele na nossa vida, né? E que se fosse um erro médico, que na próxima ultrassom o resultado fosse o contrário. Então, 4 dias depois, eu fui em uma outra clínica totalmente diferente, com uma médica diferente.
E eu recebi o mesmo diagnóstico. Gente, eu tô com todos. Todos eu não vou jogar fora, porque isso faz parte dessa experiência que eu vivi. E a médica falou que eu estava com o mesmo diagnóstico da ultrassom primeira que eu fiz, né? Que é uma gestação anembrionária. E o que é isso? Gente, nem eu sabia o que era. E muito menos esperava que ia acontecer comigo. Uma gestação anembrionária é quando não tem feto. É apenas o saco gestacional. É um saco sem vida, entendeu? Mas só que o nosso corpo, ele tem todos os hormônios de uma grávida, o útero se prepara, tudo. Então, eu estava com todos os sintomas de grávida, porém, até fazer a ultrassom e descobri que era uma gestação anembrionária. Então, a gente fez a segunda ultrassom. Foi muito doloroso, porque ali já foi definido realmente você não está grávida. Ou seja, você está, mas é uma gestação que não vai prosseguir, ou seja, é um aborto retido. E aí, imediatamente, a médica me passou um laudo, eu levei ao hospital. Eu fui para o hospital daqui, né, da minha cidade, e fui encaminhada para outro hospital para fazer uma curetagem. Eu fui encaminhada para isso, para fazer uma curetagem. E eu, sem saber, sabe, eu nem quis pesquisar como que isso funciona, nem quis ficar preocupada, porque senão ia aumentar mais ainda o que eu estava sentindo, né? Porque foi um abalo tanto emocional quanto físico que eu estava enfrentando. E aí eu fui encaminhada, foi no sábado, um dia anterior do Dia das Mães, né? E ali eu pensei que ia ser super rápido, pensei que fosse apenas coisa assim de um dia e voltasse assim rápido, porque eu fui pouco preparada, né? Com roupas, com tudo. Mas eu já estava sangrando um pouco mais do que o primeiro sangramento. Então eu já sabia que ali já estava definido, né? E ali eu fui, Senhor, me dá força, eu sei que essa é a tua vontade. E a gente sabe que o Senhor, quando Ele permite a gente passar por algo, é porque faz parte de um propósito. Em nenhum momento, eu digo do fundo do meu coração, em nenhum momento eu questionei a Deus o porquê. Eu fiquei irritada com Deus, porque isso a gente vê em certos cristãos acontecer. Muito pelo contrário, eu agradeci ao Senhor porque Ele estava me dando a oportunidade de gerar, mesmo que a gestação não foi até o fim. Ele me deu a oportunidade. É tanto que a médica falou, vocês não têm culpa, isso não é culpa de vocês, isso foi apenas um erro na formação genética do próprio embrião. Vocês não têm culpa, ou seja, vocês não são inférteis, vocês vão passar por tudo isso, mas em breve vocês podem retornar a ter uma outra gestação, né? Claro que 3 meses é o prazo mínimo para isso acontecer. Enfim, a gente foi encaminhado para este hospital. Eu fiquei lá internada por 3 dias. Inclusive, no Dia das Mães foi o dia mais tenso da minha vida ali naquele hospital, porque foi exatamente na madrugada do domingo, do Dia das Mães, que eu tive que enfrentar a cena mais triste que eu já vi. Eu já vi em muitos vídeos aborto, mas eu não esperava aquilo de mim, entendeu? Porque a gente pensa que a gente não vai passar por isso, mas é onde o Senhor nos coloca e diz: eu vou permitir você passar, porque eu preciso que você crie resistência naquilo que eu tenho para sua vida. Então, eu entrei no banheiro com muita dor. Gente, se ali não fosse a dor do parto, eu não sei o que seria. Foi muita dor e eu não suportava. Eu fui pro banheiro e ali saiu tudo que precisava sair. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês e falando esclarecidamente tudo que aconteceu para você que já passou por isso, que está vendo esse vídeo, ou você mesmo saber um pouco da minha experiência, né? E ali foi um registro muito marcante em nossas vidas. Pronto, ali eu já não precisei fazer mais a curetagem. No outro dia eu fiz uma ultrassom no próprio hospital, eu já não precisei mais fazer a curetagem, porque o meu corpo já tinha expulsado tudo. Ficou apenas alguns vestígios, mas não era necessário curetagem. Então eu já sabia que era a mão do Senhor, porque me falaram que a curetagem não é um processo muito legal, entendeu? Tem uma anestesia, a pessoa fica apagada e tudo mais, e eu, Senhor, não quero passar por isso.
Então eu não precisei fazer pela curetagem, graças a Deus, glória a Deus. E aí eu fiquei em observação e voltei na segunda-feira do dia seguinte, do Dia das Mães, né? E foi isso o meu processo. Foi algo assim que Deus permitiu, assim, foi algo imediato, porque eu tava de boa em casa quando apenas um sangramento, em questão de dias, a nossa vida fez assim, deu ficou de cabeça para baixo sem entender o que estava acontecendo, né? Porque a gente já estava se preparando para comprar todo o enxoval do neném e tal. Aquela alegria, né? Vocês sabem que é ser mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, sabe do que eu tô falando. Vocês jamais esperam isso acontecer. Claro que eu não fui a primeira e nem a última, porque isso acontece, isso é muito comum acontecer. Aí você me pergunta, você se frustrou? Eu me frustrei com a notícia, eu fiquei arrasada, mas eu posso dizer que eu superei. Superou? Sim, eu não esqueci, mas eu superei porque eu resolvi não me afundar naquilo, eu resolvi não ficar pensando só no que eu vivi. Eu preferi acreditar que tudo aquilo que eu vivi faz parte de um propósito, e faz parte de um propósito, sim, de Deus na minha vida, na nossa vida, né, na vida da nossa família. E eu resolvi não me apegar naquilo. Eu preferi agradecer a Deus por não ter acontecido algo pior e o Senhor ter permitido eu passar por isso e sair bem, né? Teve a questão de recuperação, eu me saí super bem com os medicamentos e tudo mais. Mas foi isso. Eu quero dizer para você que, independente da situação que o Senhor lhe colocar, você vai ter força. Acredite. Ah, mas eu não consigo. Você consegue. Eu imaginava que eu não ia conseguir. Gente, eu posso até dizer para vocês que eu estava me preparando para ter um parto cesáreo, porque eu achava que eu não iria resistir a um parto normal. Porque eu super criei na minha cabeça que eu não ia resistir, que pra mim eu ia morrer ali. Então eu não queria um parto normal. Por mais que fosse o parto o melhor que tem, dizemos assim, porque em processo de recuperação e tudo mais é o parto mais saudável. Mas eu não queria. Então foi um processo bem pior do que eu passei, acredito. Mas é isso, o Senhor está no controle, porque desde quando eu recebi a primeira notícia e eu preferi colocar tudo nas mãos do Senhor, colocar tudo no controle dele, porque eu sei que ele está no controle das nossas vidas. Então eu disse assim, Senhor, só me dá força e coragem. E eu me lembro que lá no hospital eu ainda tive a oportunidade de falar de Jesus para duas pessoas. Uma ainda não conhecia, a outra estava afastada, ficaram bem aquebrantadas ali. E foi um momento que o Senhor preparou, mesmo no meio do deserto, mesmo um cenário de dor, porque eu fiquei na maternidade e eu vi todas as mães ali com seus bebês, com seus recém-nascidos, e eu estava ali enfrentando algo totalmente inesperado, né? Mas foi projetado por Deus. E no Dia das Mães, felicitei as mães que estavam ali, desejei Feliz Dia das Mães como se fosse eu. Eu fiz exatamente o que eu queria ter recebido naquele momento. E vocês sabem que na escalada da noite é o momento mais difícil, né? Que a gente se pega com Deus. Tinha horas que eu chorava que me sufocava, entendeu? E eu acredito que nesse momento era exatamente o momento que Deus estava injetando em mim forças que eu achava que eu não tinha, porque quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraca. Quando eu penso que eu sou fraca, o Senhor me torna forte, né? Então, foi algo, essa experiência é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. A minha gestação, ela ia terminar dia 15 de novembro, já estava projetado. Então, exatamente esse ano ainda, eu viria o meu filho, né? Ou filha. Mas, por permissão do Senhor, isso não aconteceu. E eu sou grata a Ele. Sabe por quê? Porque tudo está no controle dele. Tudo, 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 tudo. Quem é que pode questionar um Deus que fez os céus e a terra? Que tem tudo sob o seu controle. Quem sou eu para questionar um Deus tão grande? Eu sou apenas uma filha.
Então, o meu papel como filha é agradecer, e foi isso que eu fiz. Então, muitas pessoas chegaram para mim e disseram: você não ficou mais triste porque... Aqueles comentários abençoados. Você não ficou mais triste porque não tinha afeto, era só um saco. Então, isso passa. Não, gente. Não é a questão de que foi só um saco gestacional. A questão é que você teve uma quebra de expectativa. Quem já teve uma quebra de expectativa sabe o quanto isso é doloroso. E eu não tô falando de qualquer quebra de expectativa. Eu tô falando de quebra de expectativa de uma gestação que você estava esperando e não aconteceu. Então, foi algo assim que eu tive que superar, porque eu não ia me prender a essa dor, né? Não ia me prender a isso, não queria. Eu lutei com isso. E tô aqui para declarar isso a vocês, que vocês não vão ver esse buchão agora no Instagram e nenhuma rede social, depois que eu anunciei, né? Porque isso não aconteceu. Foi permissão do Senhor, Ele sabe de todas as coisas na minha vida, na sua vida. E eu tô aqui para agradecer e louvar o nome desse Deus que tudo pode e que tudo fez na minha vida. E é claro que, aproveitando aqui esse vídeo, eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida do meu esposo. Gente, vocês não têm noção. Ele esteve comigo do meu lado todos os dias, todas as horas, todos os segundos nesse processo, do começo ao fim. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque a cada dia mais eu tenho certeza que Ele é uma pessoa de Deus na minha vida. É meu esposo, é uma pessoa que eu amo demais. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida dele. Ele que vai estar vendo esse vídeo, ó. Um beijo, meu amor. Que nem eu sabia que ele tinha tanta força para me dar força, para me dar tanto apoio naquele momento. Mas é isso. Ele é uma pessoa abençoada e uma pessoa assim que realmente, ele não é apenas o meu esposo, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele é meu confidente. E eu te amo demais, tá? Um beijo, meu amor. E claro que no meio desse processo, não apenas o meu esposo esteve do meu lado, quanto toda a nossa família, meu sogro, a minha sogra, os meus cunhados. Foi uma rede de apoio muito forte. E ali eu me senti segura, me senti apoiada, me senti amada. Então isso fez com que a minha dor fosse compartilhada com eles. Foi tudo muito lindo, sabe? Mesmo Deus permitindo passar por isso, eu agradeci, porque eu estava sendo cuidada por eles, e eu vi ali a mão de Deus na minha vida, através da vida deles. Então, eu louvo ao Senhor por tudo, pela vida deles, pela vida do meu esposo, por tudo. Que Deus possa te abençoar. Se você quiser comentar nesse vídeo, compartilhar. E você que está aqui vendo esse vídeo, que você está passando por esse processo, não desista de gerar. Acredite que Deus está no controle. E que você vai ter muita resistência para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.